Fala pessoal, aqui é o Guigão trazendo mais um vídeo pra você, se tá bom ou não? É isso aí, deixa o seu like, comente, compartilhe, fique à vontade. Bom, cara, eu faço esse vídeo aqui a pedido de inscritos, tá? Para explicar a vocês um pouquinho sobre undervoltage. Então assim, não ri muito não, porque o meu conhecimento não é grandes coisas sobre esse assunto, mas de coração eu tô tentando dar uma força pro pessoal, ajudar as pessoas. Tá, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar a placa de vídeo que você vai fazer o undervoltage. Então a gente vai fazer aqui da 1660 Super ASUS Phoenix, que é a placa que eu tenho que esquenta pacas. Melhor coisa que você tem que fazer é ir no fabricante da placa. Eu vou falar por quê. O primeiro passo, você vai em especificações e aqui o fabricante vai te falar tudo sobre essa placa, que no modo overclock ela vai operar em 1830 MHz, tá vendo? No modo gaming, 1800 MHz e o base clock 1530. Então é uma placa que o fabricante garante num overclock até 1830. Importante você ter essa informação para você mexer na questão do undervoltage, tá? Então a gente precisa realmente saber a frequência correta dessa placa para você ajustar ela no undervoltage. Ah, mas eu já vi aí, cara, 1660 Super, 1950 MHz. Não, com certeza. Só que depende muito do modelo, tem modelos e modelos. Porra, essa variação tem muito diferença de desempenho. Em média de 2 a 8 FPS. É uma média que, se eu for fazer uma média, 5, 6 FPS a mais, a menos, tá? Porque o que muda muito, o que manda muito é o chip gráfico da placa. Então, um clock maior, às vezes dá uns 5 FPS a mais, 6. Eu já vi no máximo 8 quadros. O chip realmente é o que manda mais, é o principal. Então essa oscilação, vamos colocar uma média para a gente não errar muito, de 5 FPS a mais, a menos. Para você ter uma noção, tá? Com base nisso, a gente vai abrir o nosso querido MSI Afterburner. Você vai abrir o Afterburner, né? Aqui vai estar o 1660 Super, tá vendo? Bom, essa placa eu acho que eu vou rodar ela primeiro com vocês para vocês entenderem a temperatura que ela trabalha. Bom pessoal, estou aqui no Cyberpunk, vocês já observam que essa placa está bem quente, 82 graus, 1875, 1860, tá vendo? E a ASUS, ela garante uma frequência bem menor do que isso, ela garante acho que 1850, não foi isso? No overclock, né? Então a gente já está teoricamente numa frequência bem alta conforme o que a ASUS no seu site nos garante. Vou fazer um teste de explosão aqui para vocês verem. Aqui eu desenvolvi esse benchmark visando o pior cenário possível que a pessoa poderia jogar esse jogo, né? E até deu certo o meu benchmark. Vou pegar esse carrinho aqui, e 83 graus, ó, 1815, o pessoal falando comigo, poxa, tem placa que chega a 1950 MHz, sim. Né? Isso dá uma diferença entre 5 a 6 FPS, é verdade. Isso pode chegar a 5, 6 quadros, tá? Realmente é uma realidade. Eu sou bem sincero com vocês. Tento ser bem transparente sempre aqui, entendeu? Eu não quero aqui passar pano para ninguém, para empresa nenhuma. Eu não sou um defensor de empresa, eu sou um gamer como vocês que tenta ajudar a comunidade, trazendo as promoções e mostrando a verdade, a realidade. Então assim, tá muito quente, a gente está em torno de 1815 MHz. Ela chega, essa placa, a uns 85, 80, até 86 graus, é muito quente. Mas isso é um problema, cara? Na minha opinião, sim, é um problema, entre aspas, principalmente se você vai ficar muito tempo com essa placa. Porque você trabalha com VRM muito mais alto, né? Isso não é uma coisa muito interessante. Diminui sim, pode diminuir a vida útil da placa. Então o ideal é que a placa trabalhe ali até uns 75 graus estourando, né? O ideal é uns 70 graus. 70 graus a gente considera uma temperatura perfeita para a placa, né? Mas uns 75, 78 não tá ruim, né? 75 graus tá razoável. Realmente 83, 85 graus é complicado, né? Uma temperatura que você perde performance, apesar do que o fabricante ele sempre vai garantir bem a menos do que a placa faz, porque se tiver algum problema ele não tem complicações pro lado dele. 84 graus, realmente eu só vou tentar morrer aqui e eu vou fazer o undervoltage com vocês, tá bom? Ó, vou tentar explodir aquele carro.
Vai explodir agora. Isso. É interessante desse benchmark que eu comprei, que eu desenvolvi, porque é as piores possibilidades que pode acontecer nesse jogo, né? Tentei fazer isso, porque muitas missões são em ambientes fechados, mas tem missão de mundo aberto, então é interessante você ter uma noção como é que é a performance no pior cenário possível. E a gente desenvolveu esse benchmark com muito carinho para tentar replicar isso. Bom, morremos. Então vamos sair fora, 86 graus, muito quente, né? Esse PC eu liguei ele há pouco tempo. Então essa placa ela esquentou, cara, em 10 minutos aproximadamente, 15 minutos. Está muito, muito quente. Você sai do jogo, o que acontece? A utilização da placa cai, a temperatura vai caindo, só no menu principal já caiu. A gente saiu aqui, agora a gente vai no MSI Afterburner, e no MSI já está 73 graus, por quê? Porque a placa já não está sendo tão utilizada, então caiu bastante a temperatura, tá vendo? Ó, 69 graus, ela vai chegar até uns 50 graus, né? Vai ficar bem fria daqui a um pouco. E a ventoinha aqui, ó, ela acelera de acordo com a temperatura, agora está em 60%. Beleza, e aqui o próprio MSI está falando aqui, ó, que o boost, o clock base dela aqui é 1500 e poucos MHz e o boost é 1700 e pouco, né? E o chip é mais forte do que isso, mas isso é o que o fabricante determinou. O que você vai fazer? Você vai apertar Ctrl F. Isso aqui é a curva dessa placa com relação a tensão versus frequência. Isso é medido, a tensão é medida em volts. O que é isso? É a quantidade de energia que é mandada para a placa. Então, por exemplo, só para você entender, quando essa placa, deixa eu clicar aqui, cara, você pode clicar com o mouse, quando ela atinge 1950 MHz, ela recebe 1000 volts de tensão, tá vendo? Então, trabalhando a 1950, ela tem 1000 volts de energia, correto? Quando ela chega aqui em 1980, ela tem 1050 volts de energia, mas ela não chega a 1980. O máximo que eu já vi essa placa chegar foi a 1950, que é 1000 volts. Então, se eu sei que 1000 volts ela chega a 1950, é muita coisa. Quando a gente pega aqui, ó, vamos pegar aqui um valor menor, por exemplo, um valor que ela fica muito na faixa ali de 1860, tá vendo, ó? 1890, ela ficou bastante, ó, 943 volts, tá vendo? O que eu vou aconselhar vocês tentar fazer? Arrumar um equilíbrio, um meio termo de consumo versus a frequência. Porque o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar jogar menos energia na placa e ver se ela segura uma frequência mais alta. Aí tá o pulo do gato. A gente vai travar em 875 volts. E a frequência que eu vou tentar setar aqui, eu vou tentar fazer isso na frequência de 1920 MHz, tá? Vou tentar travar 1920 MHz a 875 volts. Então você tem que ir testando até você ver que a placa está estável. Olha lá, chegou aqui, tá vendo? Olha, ele travou aqui para mim 875 volts em 1905. Aí você tem que ir brigando com o programa até ele aceitar a sua voltagem, que ele vai subindo aos poucos. Agora ele aceitou lá, 875 a 1920 MHz. Então, ou seja, agora a gente tem que nivelar toda essa linha aqui, tem que ficar em 1920 MHz. Para quê? Para ele não mandar tensões maiores, para você padronizar a tensão. E é um trabalho meio chatinho que tem que ser realmente manual, tá? Tá vendo que eu alinhei todos, tá todos em 875 volts, já tinha setado ele aqui, tá vendo essa linha marcada que eu setei, tá? Então aqui tá ok. E aqui eu vou aplicar, esse V aqui a gente aplica, e agora ele aceitou, tá tudo retinho, então agora tá certo. A gente vai aqui, ó, nesse disquetezinho de salvar, e você vai escolher algum profile. Eu vou salvar no Profile 1, tá salvo no Profile 1. Então vamos supor que... aqui eu restaurei, tá vendo? Aqui é o botão de restaurar o padrão de fábrica. Aqui tá restaurar aquela curva de fábrica que a gente mexeu. Quando você clicou aqui em Profile 1, ele já joga naquela configuração que a gente fez, que é 1920 MHz nivelado até 875 de tensão volts, entendeu? Você tem que, quando você clica em Profile 1, você tem que clicar aqui no Vzinho para ele aplicar, porque senão ele não aplica a modificação que você fez, tá?
Aqui nas configurações, uma outra coisa que eu vou te instruir, a ventoinha, ela vem um padrão de uma curva de acordo com o fabricante. A minha aqui já está alterada, porque eu já estava trabalhando com essa placa dessa forma. Eu vou colocar tudo em 80%, então, independente da temperatura, eu vou mandar essa placa trabalhar com 80% da velocidade da fan. Por que 80%? Porque geralmente 80% é o máximo que ela fica. Raramente a fan bate 100%, só quando se ela ultrapassar 80 graus. 80% eu já acho uma rotação interessante, o ruído não é muito alto e é bem eficiente. Se você já deixar com 80%, já vai estar trabalhando para evitar a placa esquentar muito. Ela está com 50 graus agora, tá vendo aqui, ó, 50 graus. E agora é que são elas, a gente vai fazer novamente um teste dessa placa operando nisso. Você vê que aqui, ó, o base e o boost já mudou, tá vendo? O base e o boost deu uma alterada aqui, tá falando que o máximo 1920 MHz. Então vamos embora, vamos ver se esse undervoltage vai funcionar. E o ideal é você ir testando até você descobrir o equilíbrio entre a performance da placa, né, e a voltagem correta, que ela não esquente tanto. Então, se a gente vê que está esquentando, a gente pode descer mais um tiquinho, 1875, vamos descer para 1850, vamos descer ali para 1900 MHz, entendeu? Porque o ideal é você descobrir assim, qual voltagem, qual a menor voltagem possível que eu vou conseguir manter um clock alto, um clock bacana, sem a placa esquentar tanto, entendeu agora? Então, o segredo do undervoltage é isso. Bom, pessoal, agora eu estou aqui no Cyberpunk mais uma vez, carreguei, só editei, né, porque os loads são demorados, e tá aí, ó, 1905 a 60 graus. Vamos começar a jogar, vamos tentar jogar aqui uns 5 a 10 minutos para vocês verem a diferença. Ele está em 1905 MHz, porém a 61 graus, tá vendo? Interessante isso, olha como é que caiu a temperatura. A gente está a 61 graus, ele deve aumentar a temperatura ao decorrer do gameplay. Mas nada assim, cara, como tava. Tava muito absurda a temperatura. Ó, vamos matar esse policial aqui, vamos roubar esse carro, vamos sair fora daqui que o bicho pegou pro nosso lado. Vamos ver. Sai fora. Deu o bug, cara. Olha lá o cara pendurado no carro, cara. Atrapalhando eu sair fora. Caramba, o cara ficou preso na porta do carro. Que zoado, cara. Que zoado, cara. Ó, 64 graus. Você vê que o clock da placa, ele tá meio travadão. Tá parecendo que eu fiz. Não vai ter como, não. Eu tenho que sair fora desse cara. Tem que soltar ele. Olha lá, cara. Bug soft. O cara ficou preso tipo no vidro do carro, cara. Foda. Olha lá, os gambé tá vindo ali, cara. Ah, o cara sumiu, cara. Eu olhei pro carro, o cara sumiu. Cyberbug pra você, né, cara? Você vê que, ó, 66 graus agora. 1905 MHz, você vê que a placa tá bem melhor, bem mais estável, né? Não tem nem comparação, cara. Eu vou... Deus, vai dar desaparecido. Eu vou dar um peão aqui e vou voltar. Vamos voltar aqui. Derrubamos aí o cenário, parece de papel. Parece que é esse cenário do Chaves de isopor, né? 67 graus, olha a diferença, cara, que esse undervoltage fez. Já tinha feito alguns testes anteriores, então eu achei essa voltagem de 875 volts o ideal, mas o ideal é você ir testando aos poucos. Você tem que descobrir a voltagem que a placa trabalha em determinada frequência, observar a frequência padrão, a frequência mais comum dessa placa. É bom você até assistir outros canais, outros gameplays, para você ficar observando a frequência mais comum de determinada placa, para que você escolha aquela frequência. Ah, eu estou vendo que tá determinada placa 2060 opera muito em 1950 MHz, né, na maioria dos reviews. Se o fabricante fala até tantos MHz, eu vou tentar colocar isso em 1920, vou abaixar um pouquinho a tensão. Só que assim, para fazer algum efeito, você tem que abaixar pelo menos 100 volts, tá? Se você for baixar 50 volts, não vai fazer tanto efeito, não. Então, vamos supor, ficou ruim, você tem que tentar arrumar uma tensão, equilibrar a tensão com a frequência, entendeu? Porque o que pode acontecer, você abaixar 100 volts e a placa começar a crashar, cara, da tela azul, entendeu? Mas assim, você reiniciando o Windows,
vai voltar a placa normalmente, a não ser que você salve aquela configuração. Porque é muito difícil dar problema, mas assim, cuidado, sempre faça aos poucos o undervoltage. Você aos poucos vai descobrindo as frequências ideais para a sua determinada placa. Então, 100 volts a menos já dá uma diferença boa, tá? É mais ou menos o que eu aconselho a pessoa buscar, 100 volts a menos. Só que a frequência, também não tem como você colocar uma frequência muito alta e abaixar muito a voltagem. Você vai ter esse problema de tela azul, de instabilidade. Então, o ideal é você ter uma noção. Por exemplo, a placa, quando ela fica muito quente, ela chegou em 1815 1805 MHz, não é isso? E a gente observa que é uma frequência legal para ela trabalhar em 1900, 1950. A nossa está com 70 graus agora, a gente jogando, ela está em 1890 MHz, tá vendo? Tá legal. Porque as placas mais frias, elas se combatendo em 1950, 1935. Como eu estou com uma placa quente, uma placa limitada, ela operando a 1890 cravado, sem oscilação, vai me dar um desempenho interessante. Se você for comparar o meu desempenho agora, que eu estou tendo com essa placa, com uma placa top, como ela está cravada ali na frequência 1890, quase 1900 MHz, a diferença de FPS de desempenho é menor. Eu posso te falar que eu acredito que o desempenho dessa placa que eu estou rodando com undervoltage em 1890 MHz, uma placa mais top, triple fan, tipo aquela Asus triple fan bacana que sobe a 1950 MHz, a diferença vai ser de 2 a 3 FPS. Porque a frequência que eu estou mantendo aqui é uma frequência alta de forma constante, porque geralmente a frequência ela oscila. Quando você faz o undervoltage e trava ali o megahertz, entre aspas, você está fazendo uma espécie de um leve overclock, entre aspas, porque você trava a frequência, né? Você busca travar a frequência da placa em determinada voltagem, tá vendo? Então entre aspas, é um micro overclock, entendeu? Quase um overclock. E quando você trava a frequência da placa, a tendência é você tirar mais desempenho dela, porque a oscilação também de frequência também tem uma queda de desempenho nisso, entendeu? Vocês observam que está tudo funcionando perfeitamente, ó, 70 graus, 71 graus, entendeu? Ah lá, você viu que foi 71, recuou para 70, ela está em 80% a ventoinha, nesse undervoltage é 875 volts, cravado em 1920 MHz, é a frequência máxima que ela vai alcançar. Ela está fazendo de boa 1890, ela começou com 1905, 1915, se eu não me engano, né? Tá aí, ó, 1890 MHz, e eu fiz inúmeros testes com essa placa operando dessa forma. Inúmeros. Ela chegou a bater 1920, 1935 MHz, e você vai ver isso. Porque teve um teste que eu cheguei a tentar buscar os 1950, ela até fez, foi para 1935. E por que eu não deixei esse teste? Porque depois eu observei que ao longo do tempo a temperatura voltou a subir, porque eu tinha que trabalhar em 920 volts. Então eu prefiro te recomendar colocar 875, cravar 1890, 1900 MHz, porque ela fica bem mais fria. Aí ó, 70 graus, tá vendo? 71. Tá muito boa essa temperatura. Essa temperatura é a temperatura ideal da placa de vídeo. Toda a placa de vídeo, a placa de vídeo que a gente acha uma temperatura boa é isso, 70 graus. E você vê que ela não está subindo, ela está bem estável, já tem um tempo que a gente está brincando aqui. Tá de boa, cara, dá para encarar de boa, não está perdendo performance, você vê que a estabilidade do jogo tá boa. O que ele consegue entregar é isso aí, ó. Nós estamos no 3600, né, um 3600, operando frio, 65 graus, chega a 60 graus em alguns momentos, duas memórias 3200, tudo para a placa operar no seu máximo, né? Estou aqui num Full HD, tudo no alto, textura no alto, e o preset do jogo também está no alto. E a gente tá aí, cara, nessa situação interessante aí de... Olha lá, vamos matar esses caras. 70 graus, ó, 71 graus. E em relação a desempenho, a média é 44 frames, como vocês estão observando, né? Mas não tá tendo stuttering. Não tá tendo stuttering, tá bem fluido o jogo, dá pra jogar de boa, né? Mas 60 quadros com a 1660 Super é o médio baixo que você tem que buscar, tá? Eu acho que não vale muito a pena não, porque esse jogo, você jogando a 40, 50 quadros, tá de boa.
Tem jogo que você precisa do 60, né? Que senão você parece que você não tá nem jogando. Agora esse jogo até que não. Ele, se tiver 40, 50 frames aí estáveis, dá pra você jogar. Não tiver dando stuttering, entendeu? Tiver uma curva ali legal, estabilizada, tá lá, você não, se eu desligar aqui o monitoramento, você não vai perceber que ele tá 40 quadros. Você não tem essa sensação de 40 quadros aqui, ó. Eu tô jogando ele agora sem nada aqui, ó, ele tá fluido, ó. Porque o que manda muito no jogo também não é só o FPS, é a estabilidade da curva de frames. Como não é um jogo competitivo, um jogo com foco na campanha, na história, dá pra jogar, não é o ideal, mas dá pra jogar a 40 quadros, uma qualidade melhor, entendeu? Dá. Não é aquilo que a gente deseja, mas, entendeu? Agora, se você fizer um baixo médio, você vai conseguir 60 quadros. Se tivesse o DLSS nessas placas 1660, a gente conseguiria fazer aqui agora, por exemplo, 60 quadros tranquilo, sem nenhum problema aí, ó. Até agora a temperatura não subiu, tá vendo? Por que a temperatura não sobe? Porque a energia que a gente está mandando para a placa não é muito alta, né? A gente limitou o fluxo energético que a gente manda para a placa. Então a gente capa a energia dela para quê? Para ela não subir muito a temperatura. E ao mesmo tempo você tem que balancear a performance dela para, tipo assim, a exigência que ela vai pedir em questão de performance de megahertz ser compatível com aquela energia que você está mandando para ela. Esse é o balanceamento que você tem que encontrar do undervoltage, beleza? Gente, é isso aí. Eu tentei aqui com muito carinho mostrar para vocês um pouquinho do conhecimento que eu tenho, não é muito, tá? Eu pesquisei um pouco também para fazer o meu pop undervoltage, e não tem muito mistério, como eu te expliquei. Procurar as informações do pop fabricante, que ele garante um overclock em 1830, para você ver que a gente operou em 1890. E os melhores modelos da 1660 Super operam em 1950, quer dizer, a gente está a 50, 60 MHz dos melhores modelos. Só que os melhores modelos operam em 1950, oscilando 1935, 1920, a gente cravou em 1890 e ficou. Então, realmente, a nossa diferença agora para uma Asus Triple Fan, nessa frequência que a gente setou e nessa temperatura, é pouco, é 2, 3 FPS, entendeu? Já é uma coisa razoável. A gente conseguiu 70 graus, que é uma temperatura interessante, 71 graus não subiu. Uma placa que estava batendo 84 graus, 83 graus, interessante isso, né? E como vocês observaram aqui no MSI Afterburner, não é um bicho de 7 cabeças fazer isso. Ctrl F, aqui você tem a curva e basta você nivelar uma voltagem com uma determinada frequência e fazer um teste para ver se a placa fica estável. Essa questão de temperatura que eu falei é o seguinte, aqui, ó, a placa é programada, quando ela bate 87 graus, ela tem uma queda drástica de performance. Ela chega a cair aqui para 1500 MHz, tá vendo? Para que ela faz isso? Ela diminui a utilização dela para não queimar, entendeu? E a ventoinha ela dispara a 100% quando isso acontece. Mas geralmente a ventoinha de placa ela fica quando ela está quente 80%. Então é melhor você já deixar 80% esses modelos de apenas uma fan. Mas e o 100%? Por que você não deixa tudo em 100%? Eu acho que não tem muito ganho, cara. Eu acho que se deixar tudo em 100%, não vai ter tanto ganho assim de eficiência. Vai fazer muito barulho. E o ganho que você tem de eficiência, vamos colocar ali no máximo 5 graus, uns 2 a 5 graus. Só que vai ficar bem barulhenta a placa. Então o ideal, os 80% ela fica ainda silenciosa, o ruído não é alto. E você consegue, cara, ter um retorno interessante. E é bom deixar cravado nos 80% porque ele já vai te ajudando ali a não deixar a temperatura subir muito. Porque um outro detalhe que vocês têm que ter em mente também é o seguinte, uma coisa simples. Se quando a temperatura sobe muito, você dissipa muito calor, então o gabinete internamente fica muito quente, então vai ficar mais difícil você baixar a temperatura. Agora, se a placa já está fria, o gabinete está frio, já deixa a ventoinha ali 80%, essa temperatura vai subir de forma mais lenta e você vai ajudar a dissipar menos calor internamente, entendeu? Então a região do gabinete vai ficar mais fria, a ventoinha já trabalhando com a placa fria em 80%. Mas isso a gente recomenda, eu vou voltar a falar, para a placa muito quente, para a placa que você está tendo um problema com temperatura, está ultrapassando os 80 graus.
você já está preocupado, está lá 84, 85 graus, você sabe que em 90 o bicho pega, então, entendeu? É nesse caso que a gente recomenda fazer um undervolt, beleza? E se você já quiser, toda vez que você... E aí uma pergunta que vocês vão me fazer, tá, mas eu fiz o undervolt, como você me explicou. Quando eu reiniciar o meu PC já vai estar aplicado? Não. Quando você reiniciar o PC ele vai voltar ao modo de fábrica aqui, ó. O base e o boost, tá vendo? Só que quando você clicar aqui no Profile One, ele vai carregar aquele undervoltage que a gente fez. Se você aplicar, ele vai configurar ele. Aplicada lá, já mudou aqui o base e o boost. E se você dar o Ctrl F, você vai ver que ele voltou a nossa curva. Tá, então toda vez que eu reiniciar o PC eu vou ter que fazer isso? Não necessariamente se você marcar essa opção Startup. Porque aí ele já vai iniciar com o Profile One ativado. Só que eu só recomendo você fazer isso aqui, ativar essa opção, se você tiver certeza que essa placa está estável, como eu tenho. Tenho certeza que esse undervoltage funcionou, eu deixo marcado. Se eu não tiver certeza, eu não deixo marcado, porque se der alguma coisa, algum problema, estou testando o undervoltage, vai reiniciar o PC, a placa vai voltar ao normal, é uma coisa lógica. E quando você restaura as configurações de fábrica, como eu fiz, ele vai restaurar também a questão da ventoinha. Aí é só habilitar aqui, mandar aplicar, que ela vai voltar aos 80%, tudo normalmente, beleza? Gente, é isso. Tá? Não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa para você ficar desesperado, dá para fazer, não é uma coisa tão perigosa assim, mas tem que tomar atenção para fazer certos cuidados. Eu espero que você tenha gostado. Um abraço, Deus te abençoe e até a próxima.